Boa noite, amados irmãos. Na paz do Senhor Jesus, eu espero encontrar você e o seu lar. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 14, conta uma história no mínimo curiosa. Diz que Paulo e Barnabé foram a uma cidade chamada Listra, e ali foram instrumentos de Deus para a cura de um paralítico, uma pessoa que tinha problemas de locomoção. E aquelas pessoas da cidade, que eram muito ligadas em deuses, em divindades, acharam que Paulo e Barnabé fossem deuses que haviam chegado à terra. Paulo foi intitulado por eles de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Paulo era o portador da palavra, por isso então diziam que ele era o próprio Mercúrio. Mas eles ficam meio sem saber o que fazer com aquela situação toda, e eles falam: não faço isso, nós somos homens semelhantes a vocês, a única coisa, nós viemos para cá para anunciar o Evangelho, as boas novas para vocês, porque o Deus que fez o céu e a terra e o mar nos enviou para cá. Na sequência, algumas pessoas de cidades onde eles estiveram chegam até Listra, e vejam só o que acontece, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meditando nesta palavra, conversando em casa sobre o assunto, nós estávamos nos dando conta que este ano nos fez repensar algumas coisas em relação à nossa fé. Nos fez rever alguns conceitos, alguns princípios, e fez verificar se realmente nós estamos esperando as coisas que deveríamos esperar, ou se estamos sendo levados com a corrente para esperar outras coisas. E no meio disso tudo, Paulo tendo sido apedrejado, sendo perseguido, eles sendo rechaçados dos lugares aonde eles chegavam, ele volta para aquele lugar, e a Bíblia diz que ele gasta tempo, esforço, energia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé. Esta é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja não é trazer vida material melhor para as pessoas, não é pura e simplesmente trazer cura, embora Deus use a oração do povo de Deus, Deus use pessoas capacitadas pelo próprio Senhor para que isso aconteça. A tarefa da igreja não pode ser esquecida. Você e eu fomos chamados para fortalecer a alma dos discípulos. E na sequência o versículo diz: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Deixa claro aqui Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, que o que Paulo estava dizendo é que mesmo que haja tribulações, no meio disso tudo, o que importa, o mais importante é que no final disso tudo, nós saibamos que vamos entrar no reino de Deus. E isso não sozinhos, com todos aqueles que estão ao nosso alcance, como no caso aqui Paulo estava edificando os seus discípulos, com todos aqueles que Deus permitir que a gente ajude, que a gente fortaleça, traga edificação na fé. A Bíblia diz que nós devemos ensinar que mesmo através de grandes tribulações, o importante é entrarmos no reino de Deus. Para isso, você, eu, a igreja precisa resgatar a sua tarefa principal. Fortalecer a alma dos discípulos, fazer discípulos como foi a ordem de Jesus, e fortalecer a alma dos discípulos. Para isso ela passa nos lugares onde ela tem responsabilidade. Estamos entrando no seu lar para trazer a palavra de Deus, porque entendemos que Deus nos incumbiu dessa tarefa de levar o evangelho até a sua casa. A palavra na sequência diz: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia,
dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram até Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Voltando para o ponto de partida, tendo cumprido a sua missão, eles então retornam agradecidos, libertos, embora tenham sido dados, até Paulo tenha sido dado por morto, como você ouviu na leitura que eu acabei de fazer, mas tendo cumprido a sua tarefa de fortalecer os discípulos. Os discípulos haviam sido feitos na primeira passagem, os discípulos haviam sido feitos pelas pessoas que em cada igreja trabalhavam para edificar e para trazer pessoas à conversão, estavam lá, e Paulo tem esta missão, junto com Barnabé, de ir levar o crescimento, o fortalecimento àqueles discípulos. Versículo 27, para entender por que é que eu intitulei esta mensagem desta forma. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Se por um lado a Bíblia diz que Jesus é a porta para que as ovelhas passem, é a porta de entrada da salvação do céu. Por outro lado, a Bíblia diz que nós, como igreja, somos a porta da fé. Nós somos, melhor dizendo, o instrumento de abertura da porta da fé, da possibilidade de as pessoas crerem. O evangelho é pregado, o testemunho é dado, o exemplo é apresentado, e as pessoas então descobrem em você, em nós, em mim, descobrem a possibilidade de também virem a crer no mesmo Deus, a confiar nesse Deus e terem o seu nome escrito no livro da vida, o livro daqueles nomes cujas pessoas vão ser recebidas nos céus quando o Senhor Jesus voltar. Então diz aqui que eles contaram quantas coisas Deus fez com eles e como abrira a porta da fé para os gentios, porque para os judeus já havia sido aberta, agora eles haviam sido enviados para os gentios, os não judeus, e a fé havia se tornado possível também para aquelas pessoas. A fé pode chegar à sua vizinhança, a fé pode chegar à sua família, a fé pode chegar aos seus colegas, a fé pode chegar aonde você permitir que o Espírito de Deus leve a sua vida. Permita que isso aconteça e seja você instrumento de edificação das pessoas, principalmente, notadamente neste tempo que nós estamos vivendo de tribulação, nesse tempo de teste, nesse tempo de provação, que nós nos lembremos que nós não estamos aqui simplesmente para aliviar os sofrimentos físicos e etc., mas sim para continuar edificando os discípulos, permitindo a abertura da porta da fé para todos aqueles com quem nós tivermos contato. Versículo 28 diz: e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Gaste tempo com os seus discípulos, esteja na presença deles, ligue para eles, faça contato, mande um WhatsApp, faça contato, descubra como estão passando, mostre-se interessado no bem-estar das pessoas e edifique a fé dessas pessoas também. Parece que ao longo dos anos, depois de a reforma protestante acontecer, quando o evangelho passou a ser mais conhecido, parece que ao longo dos anos foi sendo esquecida a essência do evangelho e algumas inversões aconteceram. Olha só o que Lucas, o mesmo autor, relata no seu evangelho, capítulo 11. O Senhor, porém, lhe disse, versículo 39, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Então ele está ensinando pessoas que já haviam feito esta inversão, estavam procurando apresentar efeitos exteriores, aparências exteriores, para justificar o que no fundo deveria estar acontecendo no seu interior. E Lucas dá aqui então esta ênfase, dizendo, olha, o importante são as coisas que acontecem no interior. Não permita que essa inversão aconteça. Não permita que as coisas que acontecem à sua vida, ao seu redor, definam a
profundidade da sua comunhão com Deus, definam a intensidade da presença de Deus na sua vida, porque ela é definida não através dessas coisas, mas através, primeiramente, da palavra de Deus, do amor de Deus, mas também através da edificação da sua vida em primeiro lugar e da vida das pessoas sobre quem você tem alguma responsabilidade. Para encerrar, um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, mesmo no meio de dificuldades, de tribulações, importa que a nossa fé seja edificada. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, mesmo que as coisas aconteçam de uma maneira que nós não esperávamos, mesmo que algumas coisas indesejáveis aconteçam, não fiquemos focados somente nestas coisas, lembremos-nos que o homem interior pode e deve se renovar diariamente. O seu interior, o meu interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, talvez você diga assim, puxa, mas a minha tribulação já está tão longa, já vão-se aí anos com este problema. Eu quero dizer para você, meu querido, que diante da eternidade que nós vamos passar com Deus, ela pode tranquilamente ser classificada de leve e momentânea. Cabe a você, cabe a mim, cabe à igreja do Senhor entender essa responsabilidade, esta atribuição que nos foi dada e levar o alívio e a vitória sobre a tribulação, não simplesmente removendo estes fatores indesejáveis, mas levando à edificação do homem interior. Repetindo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, elas vão passar, e as que se não veem são eternas. Passarão céus e a terra, diz a palavra de Deus, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, tudo vai ser refeito, tudo vai ser desfeito, melhor dizendo. Nada do que se vê hoje será como é hoje, quando Jesus voltar para buscar o seu povo. Mas aquilo que Ele está preparando para você e para mim, a respeito do que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a respeito destas coisas maravilhosas que Deus está preparando, elas é que devem causar dentro de você, dentro de mim, o entusiasmo para prosseguirmos firmes, não vacilarmos, seguirmos adiante, ainda que as coisas ao redor se corrompam, ainda que as coisas se deteriorem, ainda que aquilo que aqui neste mundo tem valor se perca, o homem interior, que é o maior valor que nós podemos carregar. A nossa alma, o nosso íntimo, aquela parte não material do homem, que vai habitar com Deus na glória. O nosso homem pode se renovar dia a dia, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que se não veem são eternas. Gostaria de orar com você, com a sua casa, com a sua família, para que você seja fortalecido no meio disso tudo que nós estamos passando, para que você seja entusiasmado a prosseguir e a não desistir, e mais ainda, para que você seja instrumento de Deus para edificar a fé de outras pessoas, para servir como aquele que leva a porta da fé a ser aberta na vida daqueles que você conhece, dos seus vizinhos, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas. Ore comigo. Amado Deus, Pai Celestial, nós te louvamos porque no meio destas tribulações, ainda que não sejam tão intensas como a de Paulo, que acabou sendo apedrejado de forma a ser dado como morto, ainda que não sejam tão fortes para experimentarmos a morte por causa disso, Senhor, ainda assim nós te damos graças, porque o nosso homem interior se renova dia a dia. Todos os dias podemos nos levantar e dar-te graças, dar-te glória, por sabermos da tua presença, por sabermos do Deus que não falha conosco e que está presente, que está junto conosco. Senhor, em nome de Jesus,
Entra agora em cada lar que está nos ouvindo, em cada vida que está ouvindo a tua palavra, e transforma, Senhor, trabalha no interior, na mente, de maneira que a tua palavra produza o efeito esperado, e que haja conversão, que haja salvação, que haja santificação, que haja fortalecimento da fé, e que nós possamos contar muito, Senhor, em cada lugar onde estivermos, a respeito das maravilhas que Tu tens operado através de nós, através da Tua igreja. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus. Amém.